Lá. Vamos lá, pessoal. Chamando. Mano, você conseguiu entrar? Show. Convidei. Vê se você consegue agora. Me ver. Ah, agora Tá meio deu. escuro aqui, deixa eu ver se eu acho um lugar mais claro. Tranquilo. Igual eu te falei, eu queria ter feito isso de casa, mas acabou que eu garrei aqui na TV. Acho que aqui também não foi, será? Deixa eu ver ali pra lá. Ai, não tá difícil aqui, viu? Acho que por aqui. Onde for ficar tranquilo. Tá, mas acho que por aqui tá melhorzinho. Deixa eu ficar tomar cadeira aqui. Pronto. Fica menos ruim aqui. Não, tá ótimo. Então, Ana, eu vou começar te agradecendo. Obrigado por ter topado o convite, topado participar. Obrigada a E, você pelo convite, gostei muito. e essa live, ela faz parte do Cinema em Movimento, do Circuito Universitário do Cinema em Movimento, que é uma mostra de filmes, que ela tem um patrocínio do Instituto CNP Brasil, do CNP Seguros, da Estácio Dux, e tem a realização da MPC Filmes, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Ai, que legal. Essa live de hoje vai falar sobre o Curta Carne, que é dirigido pela Camila Cater, ela que inclusive também conversou comigo em lives passadas. O Curta Carne, ele fala sobre... Vamos melhorar. É, Curta Carne, ele fala sobre... Ele tem 5 relatos de mulheres em diferentes fases da vida, né, definido pelos pontos da carne: crua, mal passada, ao ponto, passada e bem passada. Eu, Agora, Ana, antes de continuar falando do curta, vou te apresentar, deixar também que você se apresente. A Ana Paula, gente, Ana Paula Pedrosa, ela é jornalista e escritora. Atualmente ela trabalha na produção dos jornais da Record Minas. Além disso, é co-criadora também do Arisa Podcast, que é um podcast em parceria com o portal BHZ. Ana, mais uma vez obrigado, seja bem-vinda. E falta alguma coisa? não, é que é isso. É isso mesmo. Eu que agradeço vocês o convite. É, mais uma vez eu quero pedir desculpa por eu estar aqui nesse lugar que não está com uma luz boa, mas é porque eu acabei agarrando aqui no trabalho e não consegui chegar na minha casa. Então eu falei, vou fazer daqui mesmo. Tranquilo, o que importa é a gente Jornalista tem conseguir dessas conversar. coisas, né? Jornalista é Exatamente. desse jeito. A gente não consegue planejar muito a nossa vida, não. Vai encaixando as coisas e elas vão acontecendo. O que importa é que aconteça e que o papo É, seja bastante bom. Então, isso. Ana, já comecei te apresentando, falei um pouco sobre o Curta Carne e eu queria saber de você, suas percepções iniciais sobre o curta-metragem. Menino, eu assisti, eu gostei demais, eu gostei muito mesmo. É, igual eu já até te falei isso, eu falei, eu acho que todas as mulheres vão se identificar ali, acho que até mais do que os homens, né? Não é à toa que ali as personagens são todas femininas, porque a gente tem uma pressão estética e uma pressão sobre o nosso corpo, desde que a gente se entende por gente e a vida inteira, né? Eu acho que foi muito feliz e muito sensível de mostrar ali como essa pressão ela pode ir mudando ao longo do tempo, mas ela está sempre presente. Ela vai estar sempre presente, a gente sempre vai achar que a gente é magra demais, gorda demais, alta demais, baixa demais, e que a gente
tem ruga, que a gente tem mancha, que a gente precisa melhorar, né? Então, eu achei que mostrou isso, que a gente não pode envelhecer, né? É uma coisa que me Uhum. incomoda muito, essa coisa de anti-idade, tal creme é anti-idade, tal coisa é para corrigir imperfeições. Aí eu falo, poxa, mas a gente não vai ser perfeita nunca, né? Vai Uhum. corrigir imperfeições e vai ser anti-idade, a idade vai chegar de todo jeito e tal. É claro que é diferente de falar que a gente não vai se cuidar, não é isso, mas é essa pressão e muitas vezes a gente ser definida por essa estética, por essa aparência, ou ser usadas questões hormonais, como mostra ali, né, quando fala da menopausa ou da TPM, para diminuir a gente ou para justificar alguma coisa. Ah, tá de TPM, né? Uhum. É, então, achei que fui muito feliz mesmo. Ele é curtinho, é muito fácil de assistir e as animações são muito boas também. A gente vai vendo rapidinho, vendo assim, ficando envolvido mesmo. Eu gostei muito. Eu costumo falar desde quando assisti ele pela primeira vez que é um curta bem empático, né? Ele apresenta situações e momentos que a gente fica até tenso quando você para analisar a história, mas apresenta de uma forma que você se coloca no lugar de uma forma considerável leve, né? É, Você entende a história, você sente o peso dela sem mostrar, né, o real, né, sem aquele foco do real. Como costuma ser o ele é, jornalismo, né? ele é empático, mas ele é muito de impacto também. Uhum. Então, eu gostei muito, muito E mesmo. Ana, e Ana, você conversando comigo, você falou sobre um projeto que bate com a primeira história do Isso, documentário, né, que conta a história de uma menina que ela sofre gordofobia por parte da mãe dela. E você falou do podcast Peso e Preconceito, que foi lançado no fim do ano passado. isso mesmo. O que que É, conta o podcast? Qual que é a narrativa? então, Como ele surgiu? esse podcast foi uma série, acho que foram quatro, três ou quatro, não lembro, sobre histórias de gordofobia médica, que a gente começou na verdade, a gente começou, eu estava conversando com uma amiga minha um dia, e essa minha amiga falou, estava me contando coisas. Ela é uma pessoa obesa e ela estava me contando assim, tipo, ela vai ao médico e tudo é porque ela é gorda. Tudo, você tem que Uhum. emagrecer. Emagrecer é a solução mágica para qualquer coisa para ela. E aí, quando eu estava conversando, ela falou, você precisa fazer um podcast sobre isso e tal. Aí eu falei com ela, não, eu vou ver. Uma matéria e comecei a pesquisar. Aí a gente, chamei na Lu, a gente trabalha junta, a gente também faz o Ariza, eu e a Nalu, mas esse foi feito aqui na Record. Aí a gente começou a pesquisar e a gente descobriu uma pesquisa da ABESO, que é a Associação Brasileira de Endocrinologia, Metabologia, não lembro o nome certo, mas é isso, reúne os médicos aí desse setor. E a pesquisa, aí eu fui, depois que eu falei com você, eu fui até pesquisar, procurar lá nosso roteiro. Essa pesquisa da ABESO falava que 85% dos brasileiros, mas principalmente as mulheres, que estão acima do peso, com sobrepeso ou obesidade, já sofreram gordofobia em algum lugar. O primeiro lugar onde mais acontece é na família, como mostra ali o curta, e normalmente é onde começa. É, Depois é no comércio, quando você vai comprar uma coisa e você tem certeza que é esse número, nananã. E depois em consultórios médicos. 60% das pessoas que estão com sobrepeso relataram algum caso de isso acontecer em consultórios médicos, que não vou nem falar que é mais grave que os outros, porque todos são Uhum. graves, né? Porque a família é onde devia te acolher, né? Onde devia você ter uma segurança e você cresce ali como se o seu valor fosse ser magro, Uhum. se encaixar num padrão, né? E tudo. Mas no consultório médico isso traz muitas consequências para as pessoas, porque o tratamento não é feito, né? Ela Uhum. ninguém vai falar, o médico quando olha e fala o seu problema é ser gordo, ele não vai olhar se o seu problema também, ou naquele momento não é o seu peso, é outra coisa. Então, vai negligenciar isso. Ou a pessoa fica tão constrangida que ela não volta ao médico para fazer os acompanhamentos que ela tem que fazer. Então, tem um impacto muito grande nisso, né? A gente.
Então a gente viu muito isso nesse podcast. E quando a gente começou a conversar, a gente viu que até pessoas que não têm sobrepeso, mas que não são extremamente magras, mas que se você botar lá o IMC, ela não tá no sobrepeso e tal, também passam por isso, sabe? Assim, é meio. E é muito naturalizado, né? É muito. As pessoas falam, eu tô preocupada com a sua saúde. Não tá, porque se você tá indo ali buscar um tratamento médico para outra coisa, e você tá falando que é emagrecer, você não tá preocupado com a saúde, né? Disfarça o preconceito de cuidado. Ou então, você é tão bonita, devia emagrecer, assim, acontece muito isso. E aí, nesse meio do caminho também aconteceu uma coisa, eu tive um câncer o ano passado, um câncer de tireoide. Quando eu fiz o exame, o ultrassom e tal, eu fiz, a minha médica tinha me dado um pedido, porque eu já tinha uma coisa que eu fazia um controle, eu já tinha um nódulo e tal, que eu fazia um controle, então ela já me deixava os pedidos. Aí quando eu fiz, a minha consulta com ela ainda era daí uns 2 meses com a minha médica. Mas quando eu fiz o ultrassom, ele deu uma alteração grande, aí o médico que fez o ultrassom falou para mim, olha, tem uma alteração aqui, que tá meio, precisa de uma atenção, conversa com a sua médica. Aí eu mandei uma mensagem para minha médica, para a secretária dela, ela falou, a doutora tá de férias. Eu falei, dá para antecipar minha consulta, né? Ela falou, a doutora tá de férias, e ela tá de férias, mas ela vai voltar, tipo, daí um mês, sei lá, e depois ela tinha um congresso, ia viajar. Então eu não ia conseguir adiantar muita coisa a minha consulta com ela, que era daí a 2 meses, eu ia conseguir adiantar, sei lá, 15 dias essa consulta. E aí eu fiquei meio apreensiva quando eu vi aquele exame. Aí eu falei, vou marcar outro endócrino aqui na minha cabeça, porque se for um trem muito grave, ela vai olhar e já vai me falar, eu já vou adiantando. Aí marquei, uma que eu achei perto da minha casa, eu fui lá e marquei. A médica abriu o exame, aí levei todos os exames que eu tinha anteriores, porque ela não era a minha médica que tinha aquilo e tal. Ela não olhou os exames anteriores, ela abriu só o exame atual, olhou para mim, disse que era uma virose, e depois virou para mim e falou que o meu triglicérido estava alto e ele estava um pouquinho acima da referência, mas era pouca coisa. E que eu tinha que parar de comer pão. Foi isso que a médica me disse. E que era uma virose. E logo depois eu tinha uma consulta com um cardiologista, que eu já ia nele. Aí eu peguei e levei para ele o exame, e ele bateu o olho e falou assim, olha, Ana, eu acho que tem que fazer uma biópsia. Ele falou, que dia que você vai no seu endócrino? Aí eu contei para ele dessa outra que eu tinha ido, eu falei, ela falou que é virose. Ele falou, não é possível, onde que ela viu virose? Como que virose altera hormônio? Como que virose altera o tamanho do nódulo, a forma, tudo e tal. E aí, quando eu fui na minha médica, ela também falou a mesma coisa. Eu tinha que fazer uma biópsia, e quando eu fiz uma biópsia era um câncer. Então, se eu tivesse ficado ali com o diagnóstico e com o preconceito da outra, né, que ela preocupou. Aí eu falei para esse cardiologista, eu falei para ele, olha, ela falou comigo, preocupante era esses triglicérides aqui e tal. Aí ele falou, não é, porque no conjunto dos outros exames, juntando com a glicose, com o colesterol, com não sei o que tá bom, isso aqui não é preocupante. O preocupante agora é esse nódulo, sabe? Então, foi isso. Aí a gente até colocou esse episódio no podcast também, porque eu falei, é exatamente isso. Se eu tivesse seguido ela, eu ia ir, sei lá, parar de comer pão, fazer uma dieta igual ela falou, e ia ficar. Enquanto isso, ia ficar crescendo, né? O tumor, eu ia voltar no médico quando esse tumor já tivesse muito maior, e, enfim, né? Então eu falei exatamente isso que eu passei. Você seria uma coisa prejudicial para minha saúde, e eu não passei por isso porque eu já tinha uma médica que era uma referência para mim. Eu tinha acesso aí no médico, em outro médico, eu vou ter um plano de saúde e tal, mas muitas pessoas nem não têm, né? E não tem ou a informação também, vão ficar com vergonha e botar aquilo debaixo do braço e falar, vou ali fazer, eu vou esperar, né? Não vou voltar, porque eu não parei de comer pão, então não vou voltar no médico e tudo. E aí esse podcast conta essas coisas. A gente tinha casos assim de uma mulher falou, eu perdi 20 quilos que eu tava numa depressão. E aí o médico falou, por esse lado então foi até bom, né? Então, foi. Aí teve outra que falou que ela tava
passando mal, vomitando. Uhum. E ela falou, tava vomitando muito, muito. Aí o médico falou pra ela assim, nossa, eu devia te manter assim mais umas 2 semanas pra você emagrecer um pouco. Nossa. E eram coisas assim, absurdas, assim, sabe? Não, é Então, muita quando eu história de ouvi aquela violência. primeira história, eu falei, poxa, é isso, né? A gente. E acontece nas famílias o tempo todo, né? Com as meninas, tá gordinha, tá? Vamos emagrecer. Ah, você tem um rosto bonito, mas você não emagrece. Ah, é só fechar a boca, né? Uhum. E esse caso, Ana, que você contou, não só seu, mas como das outras mulheres no podcast também, é a da negligência médica que não invisibiliza o corpo da mulher, como também relata no curta, né? É, Como foi exatamente. relatado que a mulher, ela é uma mulher lésbica que o médico, ela foi no médico, o médico recomendou que ela tirasse o útero, né? Pois O é. corpo é invisibilizado completamente, não tem só um pedaço de carne, como o curta quis fazer essa É, relação. exatamente. Nosso corpo é um pedaço de carne que tem que ser uma carne sempre de primeira, né? Digamos Uhum. assim. Porque ele tem que estar sempre jovem, tem que estar sempre magro, tem que estar sempre perfeito, porque senão o nosso valor tá diminuído ali, né? Exatamente, foi esse trocadilho triste, mas genial do podcast, né? Com os pontos da carne. Eu Ô, achei Ana, também, quando ela fala a carne passada, né? A carne mal uhum. passada. Muito bom mesmo. E Ana, eu gostaria muito de falar também sobre o jornalismo e a relação das mulheres com o jornalismo, né? Porque nós temos uma sociedade predominantemente machista, isso é repetido e é um fato, infelizmente. E busquei alguns dados que eu achei de 2023, por exemplo, do Instituto Reuters e da Universidade de Oxford, em que 58% da categoria de jornalistas no Brasil era formada por mulheres, só que apenas 13% das mulheres estavam nos cargos de chefia de redação. Em 2025, esse número aumentou um pouco, foi para 21%. E atualmente, inclusive, a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, tem uma mulher, a Samira de Castro, na presidência. Você, Ana, nos seus. São mais de 20 anos já de jornalismo? Não, Já tem mais de 20 anos. Aí de 25, 27 já, foi em 98 que eu formei. Nos seus 27 anos de jornalismo, você sentiu abruptamente esse impacto do jornalismo predominantemente formado por homens, principalmente nos cargos de chefia? E Olha, alguma situação, né? eu trabalhei com muitas mulheres chefes, assim, curiosamente. Aqui na Record a gente tem, são 2 chefes de redação e atualmente uma diretora de jornalismo. No Uhum. tempo, quando eu trabalhei, teve muito tempo também, a gente teve uma diretora lá de jornalismo muito tempo, a Lúcia, e chefes de redação. Então, curiosamente, eu trabalhei com muitas mulheres, mas porque as mulheres acabam sendo maioria, né? Mas a gente Uhum. passa, assim, alguns episódios de que o machismo fica bem evidente. Assim. Uma vez eu ia cobrir uma feira de. Era uma coisa que tinha um lançamento de um caminhão. Eu lembro disso, isso tem muito tempo. Tinha um lançamento de um caminhão, então era um evento do setor automotivo. E o assessor da montadora me ligou, depois que eu fiz o credenciamento lá pelo jornal, seria em Foz do Iguaçu esse evento. E ele me perguntava assim: mas será que você vai entender? Aí eu falei para ele: será que você tem uma fonte que consegue explicar? Porque o meu trabalho é perguntar, né? E se eu tiver alguém que consiga me explicar, eu vou conseguir entender, porque, poxa, né? Eu faço matéria aqui de economia, eu faço matéria de política, de tudo que a gente consegue entender as coisas, sabe? Só que ele insistiu muito nisso. Ele falou comigo mais de uma vez, tipo assim, você vai mesmo entender? Eu acho que no fim ele achou que eu estava querendo ir lá passear em Foz do Iguaçu. Uma hora eu cheguei para Uhum. o meu chefe e falei, olha, eu não quero ir mais, eu não quero ir, eu não vou me sentir confortável de ir com um cara que acha que eu sou retardada, um cara que acha que eu não tenho capacidade né, retardada é uma palavra muito ruim que eu usei, péssimo, capacitista, mas alguém que acha que eu não tenho capacidade mesmo de Sim. entender, de fazer o meu trabalho, sabe? Que tá ali perguntando, eu cobri o salão de Detroit,
do automóvel de Detroit. E o cara tá achando que eu não vou conseguir entender do caminhão da montadora dele, sabe? Uhum. Apesar de eu não trabalhar direto na economia, né, no setor de veículos, na editoria de veículos, mas eu cobri Detroit, eu fui para lá, mais na pegada da economia e tal. E aí eu não fui, sabe? Eu não fui e acabou que o jornal não mandou ninguém nesse evento. Eu tenho colegas também que trabalham, tem uns nichos, sabe? Eu acho que veículos, eu acho que o esporte. Eu tenho colegas que trabalharam no esporte e falam assim que é muito difícil também para elas. Eu acho que, principalmente esses dois, sabe? Acho que é muito. É um território ainda Predominantemente muito de homens, masculino. né? Ainda muito masculino, é. A economia, quando eu comecei na economia, também era muito, né? Tem fala uma lenda urbana, assim, de mulher não sabe lidar com dinheiro, mulher não sabe trabalhar com economia e tal. E, e qualquer cara engravatado, assim, vai passar mais credibilidade do que a gente, ainda que ele não. Que eventualmente ele saiba menos e tudo. Mas, mas eu acho que o mais gritante foi esse da montadora, porque o cara me falou diretamente, sabe? Tipo, você não vai entender. Eu falei, não, eu vou entender sim. É só você ter uma fonte que explica. Só a fonte fala o quê? Alemão? Né? Só a fonte vai falar para quem? Para mecânico de caminhão? Assim, tipo, Uhum. olha, essa turbina aqui tem que estar dentro do não sei o quê. Porque se for falar para gente comum, que é o que o jornalismo faz, Uhum. a gente não era nenhum veículo especializado, altamente especializado em veículo, então mas eu não me senti bem de ir, sabe? Não me senti confortável ali, não. São essas agressões que eles fazem, muitos homens fazem, que falam que não é agressão. Muitas das vezes, se você até questiona, fala que é brincadeira, né? É, isso, falam que é Fala, era só uma brincadeira. brincadeira, que tava Ou testando, assim, enfim. e no dia a dia também, né? Aquelas pessoas que você dá uma ideia, aí um cara vai lá e fala que a ideia é dele, assim. Isso eu já passei Uhum. também, sabe? Que você dá uma ideia, o pauta vai pegando pra ele que a nossa ideia, assim. Isso eu já passei. Acho que É, infelizmente não faltam, né, casos desse tipo. É o que eu te falei sobre o filme, eu acho que vale para isso também. Que eu te falei, acho que toda mulher vai se identificar, porque a gente vai olhar e vai falar, já passei por isso, assim, ainda que a gente não, Uhum. que não tenha passado por todas aquelas coisas, mas por alguma daquelas coisas a gente vai ter passado, sabe? A gente vai ter passado, sim, porque acontece demais, porque é muito naturalizado, né? É muito Uhum. naturalizado na vida. Então, se é naturalizado na vida, isso vem pro nosso dia a dia. Quando a gente começou a fazer o podcast da gordofobia, a gente ouviu muito de pessoas falando assim: mas tem que tomar cuidado para não romantizar a obesidade. Não, gente, a gente não vai dizer que a obesidade é uma doença, a OMS reconhece que ela é uma doença. O que a gente quer dizer é que nem tudo se resume à obesidade e que o fato de uma pessoa estar obesa não dá ao médico nem a nenhuma outra pessoa o direito de humilhá-la, o direito de Uhum. tratá-la como se não fosse uma pessoa, né? Assim, o direito de olhar para sua cara e falar, olha, eu vou te dar uma dieta, se você pedir, né? Assim, Uhum. não dá às pessoas esse direito. É essa linha que a gente tem que entender. Essa pessoa precisa ser respeitada como uma pessoa, ela precisa ser respeitada como uma pessoa doente, se for o caso, Uhum. né? Com alguma doença ali que precisa ser tratada, e não ser resumida a é gordo. É Uhum. velho. Né? Mulher assim, é velho. É velho. Tá de TP. Né? Assim. Uhum. Não é que ela tem razão de não ter gostado disso. É porque ela tá de TP, sabe? Uhum. É isso. Então, eu fico pensando, é isso. A gente tem esse direito, né, de ser respeitada. Mas o machismo tá em tudo, né? Esse controle da nossa vida e tudo assim. Infelizmente, continua, é uma luta para acabar, Sim, né? e é uma luta porque às vezes a gente fala e as pessoas vão falar isso que você falou, é brincadeira, ou então, você é muito chata, você é muito implicante, né? Assim, Militante, chama de pra tudo. quê falar? Uma vez eu ia fazer um seguro no meu carro, eu fazia com uma Uhum. corretora e essa corretora parou de fazer, não lembro mais, teve problema, assim, aposentou. Enfim, aí eu falei com meu marido, falei, me dá o telefone do cara que faz o seguro pra você, um cara que fazia seguro pra ele há muito tempo.
Aí ele me passou, ele mandou uma mensagem pro cara e falou, ó, minha esposa vai te procurar. Tipo, só isso, né? Tipo, apresentando, assim. Aí eu mandei uma mensagem pro cara, e esse cara o tempo todo falava pra mim assim, ah, mas seu seguro vai ser igual ao do Rodrigo, né? A cobertura é igual ao do Rodrigo. Eu falei, não, eu quero que você me fale quais coberturas você tem pra eu... E quando eu vi, ele me mandou a proposta com cópia pro meu marido no e-mail. Ele copiou meu marido no e-mail. Aí eu falei com ele, aí eu peguei, liguei pra ele e falei, olha, antes de fechar o seguro, eu queria saber que horas eu te pedi pra copiar meu marido também. Aí ele falou, não, mas é porque vocês são casados, eu achei que não tinha problema, tipo assim, né, você vai esconder isso. Eu falei, não, Uhum. olha, eu sou casado, a gente é casado, mas não cabe a você resolver que você tem que mandar meu seguro pra ele. Não, mas eu mandei porque vocês são casados. Eu falei, olha, engraçado, você nunca me mandou o dele. Você faz seguro dele há tanto tempo, nunca me mandou o dele. Aí ele falou pra mim assim, não é porque você pode não entender o contrato e aí pedir pra ele ler. Eu falei, aqui, se eu não entender o contrato, eu preciso de um advogado. Meu marido não é advogado. E aí ele ia se embolando, assim, cada desculpa que ele dava era pior Tentando que dar a uma outra, justificação sabe? que não existe. Ele falava assim, aí ele falou pra mim, não, é porque foi ele que te indicou. Eu falei, ah, então se eu te indicar meu vizinho, você vai mandar o contrato do vizinho pra mim. E aí, quando eu conto isso, tem muita gente que fala comigo que, poxa, pra que você fez isso? Não tem problema o Rodrigo ver seu seguro. Eu falo, olha, não tem. Inclusive, se eu quiser pegar o meu seguro e falar com ele assim, lê pra mim e resolve pra mim, por favor, eu posso fazer isso. Uhum. Se eu resolver. Outra pessoa não pode resolver por mim, que eu sou incapaz de saber Uhum. aquilo, de ler um contrato, né? Mas muita gente não vê o problema nisso, sabe? E fala comigo, ah, você é implicante. Nossa, mas então você também é implicante, né? Coitado do moço. Aí por fim ele me pediu desculpa, falou, eu acho que eu vou ter que repensar a forma que eu trato os clientes, né? Eu falei, eu acho bom, né? Eu acho bom, assim. A sociedade agradece. Então, olha o calendário aí que ano nós estamos, que eu acho que você tá um pouco atrasado, né? Um pouquinho atrasado, mas antes tem que, infelizmente, levar aquela premissa, né? Que é bom aprender antes do que nunca, do que ficar Antes sempre tarde do sendo que nunca, ultrapassando exatamente. essa toxicidade pra frente. É. Aí, pelo menos comigo, ele nunca mais fez isso. Não sei se faz com outras pessoas, mas pelo menos comigo, ele Eu espero que não. nunca mais fez. Ô, Ana, outro momento, a fase bem passada que chegou no Curta Carne, teve um relato, inclusive, da atriz Helena Ignis. É uma atriz de filme, fez, esqueci o nome correto, mas é Rio Mon Amour, se eu não me engano, fez um filme bastante conhecido. Ela contou do relato de chegar à terceira idade, ela que não aceitou essa fase, ela que não se vê no corpo de uma pessoa idosa. E nós temos casos, pelo menos, principalmente no jornalismo de Minas, de mulheres que antigamente trabalharam no jornalismo e chegaram à terceira idade e se encontraram novamente, né? Adriana Spinelli, nós temos a Roberta Zampetti, que durante mais de 20 anos esteve na Rede Minas, hoje tem um canal no YouTube já há 10 anos, um programa que inclusive também passou na própria Rede Minas. E eu queria saber como é que você enxerga no jornalismo próximo, as pessoas próximas ao seu redor, e principalmente acho que como é que você se enxerga nesse tempo que vai chegar algum dia, né? Como é que você se vê nesse jornalismo que é incerto, né? É isso, Como é é que muito o jornalismo vai estar, porque o jornalismo muda certo. muito, O jornalismo e como muda é que você se muito. enxerga? O jornalismo, acho que principalmente o vídeo, né? Porque vive da imagem, é às vezes muito cruel com as pessoas e sempre mais cruel com as mulheres, sempre. A gente vê homens que estão de cabeça branca, a gente vê homens que estão acima do peso, né? E eles estão lá porque a competência deles, a trajetória deles, autoriza eles a estarem ali. Com as mulheres nem sempre é assim, né? A gente sabe. Eu acho que está mudando um pouco, sabe? Eu acho que até porque tem canais independentes, né? A gente tem mais possibilidades hoje. O próprio jornalismo da televisão, se a gente pegar aí, quando eu formei há 20 e tantos anos, era todo mundo de terninho, todo mundo mais engessado ali. Uhum. Hoje a gente tem, e principalmente todo mundo branco, né? Não só o jornalismo, Sim, como a exato. televisão em geral, né? Todo mundo branco, todo mundo padrão. E
Hoje não, hoje a gente vê corpos mais diversos, né? Cores mais diversas. A gente vê o jornalismo caminhando para encontrar essa diversidade, que é o que representa a vida, né? A sociedade mesmo. Porque é até contraditório a gente pensar que é uma profissão que está falando da realidade, que está falando da sociedade, que era representada por uma casta muito pequena dessa sociedade, uma parcela, um recorte muito pequeno. Então, eu acho que hoje a gente tem mais possibilidades de continuar atuando, mas também tem um grande desafio aí, não é com a aparência, mais do que eu acho que é da tecnologia mesmo, das linguagens que estão caminhando e estão mudando muito rápido, desses recursos que a gente precisa estar atualizado neles, né? Assim, quando eu formei, o jornalismo impresso era o auge, era onde estavam os melhores empregos, onde estavam os melhores salários, onde estavam as pessoas mais competentes, enfim. O jornalismo impresso era o auge. Hoje, o jornalismo impresso é cada vez menos representativo. Os veículos que eram impressos tiveram que se reinventar aí nessa cross-mídia, né? Na internet, nos portais, e com imagem, com rede social e tudo. E acho que tem feito isso, a maioria deles. Então, as coisas vão mudando o tempo todo. Então, acho que a gente precisa estar atualizado, principalmente dessas tecnologias novas, a televisão mesmo, a TV é um veículo, né, que sempre foi de grandes equipamentos e tudo, e agora a gente já vê coisas sendo feitas com celular, com mojo, e tudo, e que a gente precisa saber usar, porque também não adianta só a gente dizer, não, eu sei escrever um texto, né, ou eu sei encontrar um personagem, se eu não souber contar aquela história da linguagem que está sendo, onde as pessoas estão vendo atualmente. Então, a gente, acho que cabe também a nossa parcela profissional, assim, ter mais do que preocupar com a nossa, tem uma ruga, se o botox está em dia, tal, né? A gente tem que preocupar com isso, com saber a gente acompanhar o tempo, o nosso tempo, assim. Não é assim, no meu tempo era assim, o nosso tempo é agora. Acho que a gente tem que entender isso. O nosso tempo, enquanto a gente está aqui, esse tempo é nosso também, né? Então, acho que é muito saudável a mistura de gerações, assim, quando a gente tem a oportunidade de conviver com profissionais que são mais jovens que a gente, e também que são mais experientes que a gente, agrega demais, né? Então, acho que é por aí. Essa preparação para envelhecer, eu acho que ela tem que ir por aí, sabe? A gente vai envelhecer na idade, obviamente, todos nós, mas eu acho que a gente não pode perder o bonde, envelhecer nesse sentido de ficar obsoleto, né? A gente não pode ficar obsoleto, ficar aqui falando assim, no meu tempo é que era bom, no meu tempo é que era assim, porque senão a gente fica empacado, empacando a vida dos outros, empacando nossa vida, e o nosso tempo é agora, é toda hora. Eu acho que o grande exemplo foi o que eu disse, né, por exemplo, da Roberta Zampetti, que sou muito fã, acho que eu repito mais uma vez, porque eu gosto bastante do trabalho dela. Antes da Rede Minas, não cheguei a assistir, é claro, mas gravações eu assisti, é magnífico. Então acho que ela é um exemplo, né, desse se reinventar, se encontrar. Claro que tem o saudosismo que nós temos que honrar o nosso passado, mas para frente. É isso mesmo, para frente. A gente vai mesclando tudo. Ana, e agora saindo um pouco do assunto de jornalismo, indo para um outro lado seu, de escritora infantil, começou, não me corrija se eu estiver errado, mas começou com o Gênio Preguiçoso? O Gênio foi o primeiro livro mesmo. Começou com o Gênio Preguiçoso. Não, tá tranquilo. Barulhento aqui, mas já tá aí. O Gênio eu lancei em 2018, foi o primeiro livro. Lançou em 2018 com a sua irmã Renata. Com a Renata ilustrou e eu escrevi, né? E aí eu fiz. Foi o primeiro livro infantil que eu fiz. Aí depois eu fiz A Terra de Todas as Idades em 2020. E agora eu vou lançar nesse domingo o terceiro livro, que chama Besoriane Queria Ser Girassol, que é um livro que fala sobre bullying. É um livro
Ele fala, usa um jardim, usa as flores ali, os insetos, para falar de bullying. A Besoriane é uma besourinha falciane, por isso que ela chama Besoriane, que vai. Ela chega no jardim, ela quer ser um girassol, então ela começa a tentar roubar o lugar da girassol que está lá no jardim, a pegar os amigos dela e tudo. Assim. O livro Besuriano Queria Ser Girassol, ele foi escrito por você, ilustrado por Rafa, Rafa San, e ele vai ser lançado na Fly BH, na Funarte, domingo agora, às 2, correto? correto. Domingo agora, lá na FliBH. E ele foi um livro que eu foi inspirado, assim, que me inspirou foi porque a minha filha, caçula, ela passou um episódio de bullying e ela sofreu. Ela tinha 8 anos quando isso aconteceu. E foi exatamente assim. Foram umas meninas que começaram a isolar ela na escola, sabe? E aí tiravam ela do lanche, tiravam ela das brincadeiras. Ela foi ficando muito murchinha mesmo, assim. Muito triste. E a professora dela sempre chamou ela de girassol. Sempre. Uhum. Aí a professora falou, não, ela é um girassol, mas ela tá murchando, meu girassol tá murchando. E eu fiquei com essa frase na cabeça. Aí um dia eu falei, vou pesquisar se tem alguma praga, alguma coisa que ataca um girassol. Aí achei uma espécie que chama besouro de girassol, que é um besouro amarelinho, que camufla no girassol e ele ataca girassóis jovens. Aí eu falei, pronto, tem uma história, vai ser essa besoura. Aí eu comecei a fazer uma analogia com as coisas que a minha filha tinha passado, assim, mas com a besoura e o girassol, sabe? E aí surgiu a Besoriane. Aí surgiu a Besoriane, exatamente. E foi importante para ela, para minha filha, para ela entender melhor até o que ela estava passando, sabe? E para ela entender mesmo o que ela estava passando e o que ela estava acontecendo com ela e como para ela superar, foi importante para ela, foi muito legal. Ana, e agora saindo um pouco sobre a literatura e voltando para o jornalismo, uma pergunta aqui do Gabriel Braga, que ele queria saber como você, Ana, enxerga o papel da mídia nesse processo sobre o corpo feminino. Se a mídia ela ajuda a romper os padrões, né, a grande mídia, ou ainda reforça? Pois é, eu acho que é um pouco dos dois, sabia? Eu acho que a gente, assim, igual eu falei, tem uma diversificação maior, eu acho, hoje de representatividade, que é muito importante, né? As pessoas enxergarem ali mulheres mais velhas, mulheres mais acima do peso, mulheres negras, mulheres com todos os tipos de cabelo. Eu acho que isso é muito importante, e reforça mesmo, abre um leque, né, para as pessoas, então, para representar a sociedade mesmo. Mas acho que muitas vezes a gente reforça, sabe? Por exemplo, se a gente faz uma matéria, todo mundo já viu uma matéria assim? Fulana é a gata do crime, sei lá, assim. Fulana assaltava bancos e assaltava carro, roubava carro e é muito bonita. Aí você fala, pô, mas se ela fosse feia, tudo bem, ela roubar o carro, né? Muitas vezes a gente coloca ali o atributo físico das mulheres em momentos que não caberia, que não. Se fosse um homem, a gente não falaria assim, provavelmente, Uhum. sabe? Que né, a musa do tráfico, a musa do não sei o quê. Ressaltando Acho aspectos físicos, né, ali para isso, exatamente, contar uma assim, história que... que não precisa daquilo, né, de ter a, aquela coisa física, ou como se fosse assim, ela fosse feia, tudo bem ela ser traficante, mas ela é bonita, né? Assim, sei lá, ela Tadinha, podia. quase que numa posição de coitadismo, né, dela, da pessoa. Exatamente, faz uma posição assim, não, ou sei lá, ela é bonita, ela podia arrumar um marido rico em vez de ser traficante, né? É, eu acho isso, e acho não só com as mulheres, eu acho que a gente às vezes faz muito isso quando a gente pobre também, sabe? Me incomoda muito quando a gente. Você repara que toda vez que a gente tem um assassinato, alguma coisa de uma pessoa pobre, a primeira coisa que até a família vai falar assim, nossa, mas ele era trabalhador, ou ele era estudioso. É quase como se tivesse que justificar que aquela pessoa não merecesse morrer, sabe?
E a gente não faz isso se é um empresário, por exemplo. Mas, nossa, fulano não tinha nenhuma passagem pela polícia, né? Quando é um pobre. Ninguém faz isso quando é uma pessoa rica. Então, acho que a gente tem que estar muito atento. Eu vejo internamente, assim, quando a gente vai, a gente tenta muito fazer essa autocrítica, a gente tenta muito fazer. Fala, não, mas o estereótipo do machismo fica aí. Quando tem um feminicídio, porque o fulano matou por ciúmes. Não matou por ciúmes, ele matou porque ele é bandido, entendeu? Assim, quando a gente fala matou por ciúme, parece que aquela mulher podia ter evitado o crime, né? Poxa, se ela não conversasse se ela não tivesse um amigo, se ela não tivesse saído, se ela não tivesse mandado aquela mensagem no WhatsApp, então a gente acaba como se a vítima tivesse uma culpa ali de ter sido morta porque o outro ela provocou o ciúme do outro, né? Ou porque o fulano não aceitou o fim do relacionamento. Mas não tem que aceitar. Se uma pessoa não quer ficar com você, a única opção é aceitar, né? Assim, ele matou porque ele achava tem um sentimento de posse ali, tem uma, né? Ele acha que a mulher é dele, né? Assim, dele como propriedade. Eu acho que a gente precisa ser mais claro nesses termos, sabe? Desses termos que a gente usa, que vão além da simples, não é só de aparência, né? Eu acho que o machismo, o corpo vai estar, ele fica presente quando se fala, né? Ela foi estuprada, ela estava voltando numa festa, ela estava bêbada, ela estava com a roupa curta. Nada disso é crime, né? Estuprar é crime. Agora, andar de roupa curta não é crime. Beber não é crime, né? Assim. Então, acho que a gente vai se policiando, a gente tem criado essa consciência, mas é aquilo que eu falei antes, como é uma coisa que está na sociedade, que às vezes é muito naturalizado, que a gente fala sem perceber, acontece da gente também reproduzir isso nas nossas matérias. Estamos diminuindo, estamos no caminho, mas ainda acontece muito. Não, o que importa é reconhecer isso e cortando aos poucos, né? Um termo ali ou outro, num texto, numa chamada, evitar, não falar, e isso vai cortando aos poucos, né? Não tem jeito de fazer uma mudança no estalar de dedos radical, é Não tem, impossível. tudo é um caminho. Acho que a primeira coisa é a gente reconhecer que a gente precisa, né? Melhorar, assim, precisa. Qual que é o nosso papel nisso tudo? Ana, para não te agarrar mais, já estamos caminhando lá, já para o fim. Eu queria a sua opinião final sobre o Custa Carne. No geral, você já teceu toda a história, né? Até inclusive elogios ao curta, mas eu queria suas percepções finais sobre ele. Eu adorei, achei muito necessário, achei, igual eu falei, necessário. É uma linguagem que é muito acessível para todo mundo, né? E sem ser. Que às vezes, quando a gente vai falar desses assuntos, a gente acaba, sei lá, vira meio palestrinha e aí fica chato e as pessoas falam, não vou ver isso, lição de moral aqui, né? E tal. E acho que ele fez isso sem cair nessa palestrinha. Esse excesso de didatismo, né? Isso, Muita exatamente. didática acaba. A pessoa, que saco. Fez contando de uma forma que as pessoas vão se identificar. Eu acho que toda mulher se identifica e acho que os homens, quando assistem também, como ele é curto e ele é dinâmico e tal, ele vai prender a atenção. Na hora que a pessoa pensar e falar, não quero saber disso não, ela já viu tudo. Então ela vai pegar aquela mensagem também, sabe? Falar, poxa, eu acho que quando a gente consegue atingir alguém para falar assim, uma pessoa, eu sempre falo isso nas matérias nossas, quando a gente pega. Se uma pessoa ver aquilo e falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, não vou mais falar assim, não vou mais fazer assado. Já valeu a pena, né? Assim, porque as mudanças são gradativas e são aos poucos. Então, se a gente conseguir atingir alguém que vai falar assim, poxa, é mesmo, hein? Não vou mais fazer isso. Fala, tá bom, valeu a pena. E acho que ele tem um grande potencial para fazer isso com muitas pessoas, sabe? Falar para as pessoas assim, nossa, eu vou prestar mais atenção nisso, para não tratar uma mulher assim, ou para querer saber como uma mulher se sente quando é tratada assim, né? Porque muitas vezes até o sentimento da gente é diminuído quando você fala assim, nossa, não gostei. Eu falei antes, fala,
Falando, não gostei disso, ou fiquei chateada, tá? Tá de TPM, tá vendo? Ou, Uhum, que chata, que mimimi, né? Era só uma uhum. brincadeira, tal. Você é muito radical, né? Então, acho que pensa refletir sobre isso, né? Quando a gente faz um comentário, uma coisa que incomoda alguém, pode até não ser a nossa intenção incomodar alguém ou ter ofendido aquela pessoa, mas se ela se sentiu assim, é bom a gente parar para entender por quê, para evitar, né? Exatamente. E sempre mudando os conceitos, né? A gente tem que aceitar que estamos sempre em mudança e mudar. Não Isso. só. Ana, e agora para finalizar mesmo, para não te agarrar muito mais. Há 6 anos atrás, você conversou comigo, com colegas meus, em um trabalho de faculdade, não, ainda de escola, né? No nono Uhum. ano. E você falou como é que você enxergaria o jornalismo dali 5 anos, né? Que era mais respeito da profissão, que conseguisse combater mais as fake news. Você acha que o jornalismo está seguindo esse caminho que você, de certa forma, quis A gente, prever, quis desejar, né? olha, a gente é muito idealista, né? A gente quer sempre Uhum. acreditar que sim, que a gente está no caminho, mas acho que as mudanças são mais lentas do que a gente pensa que elas seriam, né? A gente, nesses 6 anos aí, a gente passou um momento difícil do Brasil mesmo, com fake news, né? Veio a pandemia e veio uma disseminação muito grande de fake news e de contra a vacina, contra a cura falsa, não, tal. Acho que o jornalismo estava ali tentando fazer o papel dele de informar as pessoas, né? Mas acho que fake news vai ser um desafio cada vez maior para a gente, sabe? Acho que continua tendo esse paradoxo assim, a gente ser uma profissão que vai ficar cada vez mais importante justamente para combater isso, né? Para ser ali uma trincheira para aquilo não espalhar, não tomar conta. Mas acho que a gente continua tendo esse desafio, sabe? De se reinventar, de atingir mais gente, de levar uma informação cada vez mais checada, mais de qualidade para as pessoas. Uhum. Ana, te agradecendo mais uma vez por ter topado Eu o que convite, agradeço, por é ter sempre um falado sobre o prazer. Curta Carne. É sempre um prazer, pode ser, estou sempre disponível. E mais uma vez desejo, acho que todo sucesso, como você tem tido sempre, né? Com todos os projetos, com as multimídias na Record, com o Arisa. Eu vou continuar te acompanhando sempre. Então, Muito, tá muito bom, obrigado que bom, mesmo. que bom. Eu desejo muito sucesso para vocês também, assim, continuem fazendo coisas bacanas e relevantes. Na minha formatura, o meu paranifo, ele falou pra gente assim, nunca percam a capacidade de se indignar. Eu levo essa frase para minha vida, que eu acho que a gente, nessa profissão, a gente vê muita coisa que é para a gente se indignar, mas a gente corre o risco, às vezes, de achar que, porque a gente já viu tantas vezes aquilo acontecer, que aquilo é normal, que aquilo não tem jeito, né? Mas a gente está aqui para se indignar e para sonhar que a gente vai mudar o mundo, que a gente vai melhorar o mundo. E se a gente não melhorar o mundo inteiro, se a gente melhorar uma pessoa, se a gente melhorar uma medida, já vale a pena. E se o Paraninfo te disse, você me disse, em 2019 eu carrego essa mesma frase de lá para cá, Isso, né? Que eu é nunca amo perder a essa capacidade de se frase. indignar. Eu já falei todas as vezes que eu pude, falei, olha, Ana Paula me disse, e é uma verdade imensurável. É verdade demais. É Fernando Lacerda, meu paranifo, maravilhoso, um professor maravilhoso que eu tive, um jornalista maravilhoso, e que falou isso. Eu acho que ele resumiu muito bem o que é que a gente tem que ter. O norte da gente é esse aí, não perder a capacidade de se indignar. Exatamente. Ana, então, uma boa noite. Muito obrigado Boa por ter noite, participado. obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau, Tchau. obrigada a todo mundo. E para encerrar a live, pessoal, eu estou aqui encerrando mais uma live do Cinema em Movimento, do Circuito Universitário Online, que tem a realização do MPC Filmes, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, tem um patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, da Estácio Dux, e também deixo aqui uma dedicação para essa live para um professor meu, Alessandro Stelino. Há 2 anos ele estava internado, há 2 anos ele, né, estava lutando para viver, estava com neurotoxoplasmose, mas infelizmente ele partiu ontem, e é uma pessoa
É genial que eu pude conhecer essa trajetória da faculdade. Foram 2 períodos com ele e marcou a minha trajetória, que eu espero que esteja só começando. Ele era apaixonado por carnaval, apaixonado pela Mangueira. Então, é isso. Vamos viver sempre o carnaval, que a vida seja um carnaval. E agradeço muito o Hostelino por todo o aprendizado passado. Pessoal, muito obrigado e até a próxima, até a última live da semana que vem. Valeu!